Conversando com o pastor Vilela hoje à tarde no quarto, depois da ministração, falou assim: Udi, ministra à noite? Claro, vamos embora. E eu já queria ministrar uma palavra com vocês, e Deus, desde ontem, me direcionou a outras palavras, entre ontem e hoje de manhã, e essa oportunidade que Deus está me dando de ministrar para vocês de novo, é o que de fato Deus falou assim: eu quero que você ministre essa palavra que estava no seu coração desde o início. Eu queria ministrar essa palavra desde ontem à noite. Eu falei assim: mas Deus, queria tanto ministrar, eu estou sentindo uma necessidade da tua igreja ouvir isso aqui. E hoje à tarde ele falou assim: você vai ministrar, eu estou te dando essa oportunidade. De fato a igreja precisa ouvir, né? A palavra de hoje está relacionada a uma retidão em relação a nós com o Senhor. De fato, como o pastor falou, essa noite não vai ser uma busca pela intensidade da presença de Deus, já te adianto nisso. Mas nós vamos buscar por uma intensidade nossa em relação à justiça e retidão com Deus. O que eu quero conversar com vocês nessa noite é a respeito de santidade. Algo que as igrejas têm perdido. Algo que pastores têm perdido. Algo que líderes de influência têm perdido. E antes de fazer isso, claro, quero que você vire para o teu amigo e fale: meu amigo, você vai me desculpar pela terceira vez. Tchau. Até mais. A gente se encontra na festa daqui a pouco. Aleluia, é isso aí. Feche seus olhos. Vamos buscar um pouco mais a presença de Deus nessa noite. Essa última música que foi ministrada, ela de fato veio para confirmar a palavra na qual Deus tem para essa noite. Comece agora a se desligar da pessoa do seu lado, se desligar do seu trabalho, se desligar da sua faculdade, escola. Eu quero que nesse momento, diferente de ontem, de hoje de manhã, nesse momento você foque um pouco na sua vida. Nós clamamos pelo Espírito e Ele está aqui. Jesus, Ele quer trazer luz em algumas coisas, em alguns corações nessa noite. Comece a examinar suas atitudes de uma semana, 2 semanas para cá. Comece a analisar na onde os seus olhos passaram durante esse tempo. Comece a analisar o que entrou, o que você deixou de entrar o que você deixou entrar no seu coração. Comece a pensar um pouco nos dardos inflamados que você deu espaço para o inferno. Eu quero que você traz na sua memória agora aquilo que te incomoda, aquela decisão, atitude que tomaram contra você, ou às vezes que você tomou com alguém. Eu quero que você comece a passar um scanner na sua vida nesse momento. Essa palavra, ela é de fato uma individualidade entre você e o Senhor nesse momento. Você sabe os seus pontos fracos. Você sabe onde o diabo tem espaço na sua vida. Você sabe na onde que o inferno consegue entrar. Todos nós temos dificuldades. Todos nós temos um ponto fraco. Eu quero que você traga esse ponto fraco nesse momento. Nós vamos conversar um pouco sobre isso. Quero que você traga à memória situações nas quais você precisa pedir perdão, nas quais você precisa perdoar. Traga isso na sua memória.
E eu quero que de fato você pense nisso nesse momento. O quanto você não merece o que você está recebendo nesse acampamento. Deixa Deus trazer a luz, a escuridão na sua vida. Eu consigo ver aqui algumas casas, cujas essas casas têm aquele quartinho que faz tempo que você não mexe, que faz tempo que você não abre a maçaneta, porque se você abrir vai ter pó, vai ter bicho, vai sair um monte de coisa de lá. Faz tempo que você não abre esse quarto, faz tempo que você não deixa com que o Senhor limpe a sua vida nesse quarto, nesse cômodo. Imoralidade, sexualidade, mentira, raiva, ódio. Deixa Jesus abrir esse quarto nessa noite. Espírito, nós clamamos pela Tua presença nesse momento uma vez mais. Eu oro para que o Senhor toque na mente de cada um aqui, trazendo luz, onde a escuridão está reinando há tempo. Trazendo tratamento, onde há muito tempo não existe esse tratamento. Em nome de Jesus, te damos o controle, Pai. O ambiente espiritual, nos declaramos totalmente controlado pelo Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Igreja, o título da palavra hoje é Santidade e Arrependimento. Uma pessoa impactada pelo Senhor sabe muito bem o que é santidade. E sabe muito bem o que é arrependimento. Quero sim tocar em feridas abertas aqui nessa noite. Quero sim tocar na palavra chamada pecado. Quero sim tocar na palavra chamada sexualidade. Quero sim tocar na palavra chamada pornografia, chamada mentira. Eu vou tocar nessas palavras. Nós vamos orar no final. Sabe, o apelo no final vai ser você e Deus, cara. Não vai ter alguém colocando a mão na sua cabeça. Nós vamos finalizar essa palavra, de fato você tomando uma decisão séria diante de Deus. A santidade ela não é transferida através de uma pessoa para você. É você que acessa isso em Deus. Texto-chave, eu trouxe os textos aqui. Hebreus 12, 14, 16, 14. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver em santidade, pois sem isso ninguém verá ao Senhor. 15. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. 16. E tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por conta de um prato de comida vendeu seus direitos de filho mais velho. Sabe, nós precisamos ter cuidado com a nossa vida. Nós estamos vendo nesse acampamento de que o nosso corpo já não é mais nosso. É templo do Espírito Santo. E como toda a igreja tem a equipe de limpeza, nós precisamos ser essa equipe de limpeza da nossa vida. O Espírito Santo não irá habitar onde há impureza. Ele pode sim chegar naquele local e te convencer de todo o pecado, mas ele não irá ficar onde está sujo. Que desagradável seria participarmos de uma reunião numa igreja suja. Uma igreja onde tem lixo espalhado por todo lado.
Agora se coloca na posição do Espírito Santo em relação à sua vida. Se a igreja, gente, o Espírito Santo não habita na igreja. Se a igreja tem que ser limpa, imagina nós, onde Ele habita. E essa limpeza, ela demanda um esforço nosso. Um esforço de reconhecer onde nós erramos. Um esforço de reconhecer onde nós precisamos da graça do Senhor. Um esforço em reconhecer e mudar e de fato buscar uma transformação de vida, buscar de fato ser impactado pelo Senhor, a ponto de bater no peito e falar assim: ei, eu preciso mudar de vida, eu preciso tirar todo o lixo, eu preciso abrir esse quarto que há muito tempo eu não abro por vergonha, por ferida. Nós precisamos ter muito cuidado com a santidade em relação à nossa vida. O que significa cuidado? Atenção especial, cautela, zelo, supervisar, vigiar, preocupar-se com, cuidar, olhar cuidadosamente. Uma rigorosa análise, inquietação, preocupação. Isso é cuidado. No dicionário, se você pesquisar no cuidado no dicionário, é isso. É nós ficarmos atentos à nossa vida, nós ficarmos atentos a esse tempo no qual o Espírito habita. Nós estamos vendo nesse acampamento o quanto o pecado ele nos distancia de Deus. Como o pastor falou, onde o Espírito de Deus está à liberdade. Então não é normal nós vivemos que estamos vivendo e ainda manter preso em pecado. Mantermos presos numa vida na qual não agrada ao Senhor. Por isso que eu dei o exemplo que muita gente é impactada pelo Espírito, mas quando sai do acampamento, volta a ter a vida normal. Por quê? Porque em um determinado momento ele se abriu para o Senhor tocou, convenceu ele de todo pecado. Mas no convencimento do pecado existe uma resposta nossa. Peraí, o Senhor está me convencendo desse pecado, então qual que vai ser a minha resposta a isso? Me arrepender, retidão. Nós precisamos ter o cuidado de não negligenciarmos contra o Senhor. E o pecado, ele nos tira esse cuidado. Ele nos coloca numa situação de: isso aqui é só uma mentirinha. Isso aqui é só uma menininha de biquíni que eu vi no Instagram. Isso aqui, eu só ocultei um negócio, mas assim, ninguém precisa saber não. Isso aí só é entre eu e Deus e boa. A palavra do Senhor diz que confessai os seus pecados ao Senhor para ser perdoado, e confessai uns aos outros para ser curado. Por isso que a confissão de pecado, existe uma chave importante na confissão de pecado. Se você confessar ao Senhor, você vai ser perdoado. Mas se você não confessar ao seu líder, ao seu pastor, aquilo pode virar uma bola de neve na sua vida. E você nunca vencer aquele pecado. Sempre lutar contra aquela porcaria que te segue. E aquilo sempre vai estar tendo vazão na sua vida. E ao invés de você ser despertado para avançar, ao invés de você ser despertado para abrir uma igreja, ao invés de você ser despertado para abrir uma célula, você sempre vai estar despertado a confessar aquele pecado. Por quê? Porque você não deu vazão de fato ao Espírito, e aquilo ainda não gerou uma transformação na sua vida, porque a sua resposta em relação a esse Espírito na sua vida não foi concreta. Nós precisamos olhar para a nossa vida e tomar cuidado com esse templo. Já não é mais meu corpo, é do Senhor. E o pecado nos coloca em algumas situações complicadas. Primeiro, tolice.
Marcos 4:26. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato, ou seja, um tolo, que construiu a sua casa sobre a areia. Se a palavra do Senhor pede para que entregamos a nossa vida de incredulidade, se a palavra do Senhor nos orienta a ter uma vida de arrependimento, e a gente não pratica isso, nós somos tolos. É como você querer construir a sua vida, o templo para um Espírito poderoso, o templo, uma moradia para o Espírito Santo numa areia. O Espírito Santo não irá habitar em casas inseguras. Eu tenho como profissão, eu sou arquiteto, eu tenho arquitetura como profissão. Trabalho com projetos estruturais, projetos arquitetônicos. E quando eu projeto uma residência, agora eu estou projetando escolas, estou trabalhando com arquitetura escolar. Você precisa projetar aquela residência, projetar aquele local, seguindo a estrutura daquela casa, pensando na estrutura. O arquiteto é assim, ele projeta a casa e envia para o engenheiro, mas o arquiteto precisa ter uma noção de estrutura. Porque se ele faz um vão muito grande, ele não pode colocar uma janela ali, tem que ter um pilar. Eu tenho que saber disso em projeto. Senão eu vou mandar o meu projeto para o engenheiro, ele vai retornar para mim, Udi, olha o tamanho do vão, tem que ter um pilar aqui. Então eu preciso, quando projetar um lugar, ter em mente a estrutura daquela casa. Então quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós queremos construir uma residência para o Espírito Santo, que nós estamos em construção de fato. Nós estamos aqui edificando uma casa para Ele. Jesus, eu quero a sua presença. Jesus, toca na minha vida. É você projetando um futuro para você glorioso. É a mesma coisa que nós olharmos a palavra do Senhor. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato. É como se eu quisesse construir um prédio de 500 andares em cima da areia, sem pensar na estrutura, sem pensar o quanto aquilo vai ter que ser profundo, o quanto eu vou ter que cavucar aquilo para até achar uma pedra, para poder, em cima da pedra, construir a minha vida. Construir essa edificação, construir esse lugar para o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele não vai habitar em um lugar inseguro. Se um prédio estiver caindo, meu querido, você não vai entrar nele. Não precisa ser o Espírito Santo para ter uma revelação dessa. O prédio está torto. Já tem um laudo de um engenheiro falando que, olha, esse prédio está comprometido. O que você vai querer? Ter uma moradia nesse lugar? Você vai chegar naquele prédio todo trincado. O trinco você consegue passar uma mão. Você vai fazer lá o que, meu querido? Primeiro, tolice. Segundo, desobediência. Isso tudo o pecado traz para a nossa vida. Tito 3:3. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. C. A. Tolice. B. Desobediência. C. Morte. E aqui eu quero focar um pouco. Tiago 1,15. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já maduro, produz a morte. Tem muita gente nas igrejas nessas condições aqui. Já não consegue mais ouvir a voz de Deus. O Espírito sendo derramado. E a pessoa ali sem entender o que está acontecendo. Quando você senta para conversar com a pessoa, você vê que a pessoa está morta.
Você vê que a pessoa está tão sucumbida pelo pecado, que tudo que o pastor fala para ela, não, isso aí não tem nada a ver comigo. A pessoa está tão assim com o pecado, que não gosta das músicas que tocam. Ela está tão assim com o pecado, que, meu Deus do céu, como esse cara canta ruim. Meu Deus do céu, como que esse violão está desafinado. O cara está tão chocado no pecado, que o Espírito Santo está muito longe dali. E você começa a viver uma vida de morte, tentando disfarçar isso, mas internamente você sabe que você não está bem. Por quê? Porque o pecado ele produz a morte espiritual. Esse tempo atrás um discípulo foi conversar comigo. Ele está tendo alguns problemas bem sérios. Eu falei, eu quero que você venha aqui em casa. Gente, fiquei 3 horas conversando com ele. Parecia que foram 3 minutos. De tão gostoso que estava conversar com ele. Porque ele começou a abrir a vida dele. Ele está comigo faz pouco tempo. Ele começou a abrir a vida dele. Ele começou a abrir o quarto no qual nós conversamos aqui no início. E eu pude ajudar ele a limpar esse quarto. Ele é um pouco meio que novo convertido assim. Ele tinha muita coisa escondida na vida dele. Eu falei, eu quero que você venha aqui. Eu quero que você me conta vírgula por vírgula da sua vida. Eu quero saber. Nossa, mas Júlio, você já não tem problema suficiente, independente. Eu sou líder, eu quero cuidar de você. O que está acontecendo? E ele começou a abrir. E abrir, e abrir. Depois que ele ficou umas 2 horas abrindo, e abrindo, e abrindo, o Espírito Santo tem mais. Aqui no meu ouvido. Tem mais, tem mais, tem mais. Eu falei, meu querido, mais. Aí ele, não sei, eu percebi ele meio assim. Eu falei, eu vou te ajudar. Vamos voltar na sua infância um pouco. Vamos. Quando você tinha tal idade, o que aconteceu? Aconteceu isso, isso, isso. Aí ele foi trazendo o que de fato tinha acontecido com ele. Foi abusado pelo pai. Começou a ter relações sexuais com um primo. E ele não querendo me contar nada disso. Ele começou a abrir, ele chorava. E eu melancólico, chorando com ele. Falei assim, agora o Espírito Santo vai fazer morada dentro de você. Oramos juntos, clamamos pelo Espírito na vida dele. O moleque está voando. O pecado estava sobre a vida dele naquele momento. Ele não conseguia ter forças. Ele precisava ali de um incentivo. Ele precisava de fato do Espírito na vida dele. E eu falei com ele, falei, meu amigo, o Espírito até pode vir em você, mas ele vai te convencer de todo o pecado. Você quer de fato abrir mão disso tudo? Eu quero. Então o Espírito Santo ele vai te visitar. Ele vai te orientar o que fazer. E quando você de fato tomar uma decisão, ele vai fazer morada naquele lugar. Olha só, vou explicar isso para vocês. É como se você fosse comprar uma casa e você fosse visitar a casa antes. Você chega lá, a casa está uma bagunça, você não vai comprar a casa. Você vai e faz uma visita. E é isso que o Espírito faz com nós. Nos toca. Faz uma visita. Olha, tem que mudar isso, 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 e aí? Bora. Olha, essa casa tem isso, isso, isso. Você consegue arrumar isso para mim? Se você conseguir arrumar, beleza, negócio fechado. Eu comecei ali a conversar com ele. Eu falei, brother, vem, vamos comigo, vamos para cima, confesse tudo que você tem que confessar. E ali ele começou a abrir o coração dele. Ele chorava amargamente. A porta do quarto dele não estava só fechada, estava trancada. Precisei ali conversar com ele, achar essa chave na vida dele e destrancar. Houve até uma manifestação na vida dele. Orei ali, expulsei aquele demônio. E ele começou a ter o olhar dele já mudou através daquela reunião, daquela conversa. Igreja, nós precisamos abandonar a vida de pecado. Nós precisamos de fato tomar uma atitude na nossa vida. O que Jesus fez, repito isso, o que Jesus fez, o que Jesus tinha que fazer, Ele já fez. O próximo trabalho dele é a segunda vinda.
Ele já liberou um sangue puro sobre você. Ele já liberou um motivo para você abandonar a sua vida de pecado. Ele já te livrou da morte, já te livrou da cruz, te livrou de toda a condenação. Mas não, nós insistimos em continuar escondendo aquele pecado. Nós insistimos em continuar com essa porta fechada. Por quê? Por pura ignorância. Nós precisamos, com muita humildade no nosso coração, nós precisamos abrir a nossa vida para os nossos líderes. O João André, ele é o meu líder, meu pastor. Não sei se vocês perceberam, mas no primeiro dia de noite, nós estamos dormindo no último quarto, eu estava ali conversando com ele, confessando o pecado, confessando tentações, confessando erros. Você vai ficar de cara em ouvir isso de mim? Eu peco, eu erro, mas eu reconheço que existe uma graça sobre a minha vida. Eu reconheço que existe uma segunda chance. Eu reconheço que existe um sangue liberado sobre a minha vida. E eu não quero perder aquilo que Deus está fazendo na minha vida por conta de pecado besta, idiota. Eu não posso aceitar isso na minha vida. Fico imaginando Jesus olhando lá de cima. Meu Pai amado, eu morri por eles. Parece que eles não estão nem aí com a minha presença. E muitas vezes é essa a nossa condição. Muitas vezes nós passamos por isso. E não estou falando que você não vai passar mais se você se arrepender hoje. Mas nós precisamos entender que quando nós aceitamos Jesus de fato, quando nós de fato abrimos o nosso coração ao Senhor, nós deixamos de ser pecadores e passamos a ser santos, lutando contra o pecado. Essa é a grande diferença quando se tem o Espírito na sua vida e quando não se tem. Quando você não tem o Espírito na sua vida, você de fato bate a mão no peito e fala: olha, eu sou pecador mesmo e para mim não tem jeito. Mas quando você tem o Espírito na sua vida, ei, eu cometi um erro, eu me afastei do Senhor, mas eu decido voltar. Então eu sei que tem uma segunda chance, porque o que foi liberado na cruz foi forte demais. E eu preciso disso para a minha vida, eu preciso para continuar, eu preciso para tocar um instrumento, eu preciso para tocar teclado, eu preciso para ter um microfone na minha mão, eu preciso para trabalhar, eu preciso para ir na padaria, eu preciso disso. Eu preciso da presença de Deus na minha vida. E eu preciso ser um canal livre. Eu preciso me consertar com o Senhor. Porque aquilo que Ele fez para mim na cruz foi forte demais. Para eu ficar vivendo na tolice, na desobediência. E pior, numa morte espiritual. Não é isso que Deus tem para você. Precisamos, primeiro ponto da palavra, precisamos nos esforçar para viver em santidade. Sabe? Tem um grupo de pastores aí se levantando, pregando a respeito de uma hipergraça. Olha, vem para a igreja com o seu pecado e permaneça com ele. Não precisa ter uma mudança de vida. Mentira! Nós precisamos desconstruir isso na mentalidade dos nossos jovens. Quando nós viemos ao encontro do Senhor, a nossa vida precisa ser mudada, precisa ser transformada. O Evangelho é uma transformação de vida. Não, meu querido, não é normal. Nós queremos ter uma vida com Deus ainda chocado em pecado. Não se mistura uma coisa com a outra. Da mesma fonte de água não jorra água doce e água salgada. Ou é doce ou é salgada. Jesus virou e falou assim: eu vou vomitar aqueles que são neutros. Ou você seja quente, meu querido, ou você seja frio, mas não seja morno. Não tenta ficar vivendo uma vida aqui e outra aqui. Um dia, tinha um cara em cima de um muro. De um lado estava o diabo, do outro lado um anjo. O anjo ficava aqui: vem para cá, vem para cá, presença de Deus, vem para cá. E o diabo aqui, ó, olhando para ele.
E ele aqui em cima do muro. O anjo aqui, vem. De repente esse cara vê o anjo chamando, vê o diabo quieto. Vê o anjo chamando e o diabo quieto. O diabo, você não me quer não? Ele virou para ele e falou assim: o muro é meu. O muro é meu. Eu construí o muro. Eu construí os limites. Eu estou em relacionamento com a Gabi, vai fazer 1 ano. Beijar na boca pode? Pode. Mas é um limite muito arriscado. Ficar sozinho pode? Pode. Não tem pecado nisso. Mas é uma porta muito grande para entrar em pecado. Vocês estão me entendendo? Nós precisamos ter cuidado com a nossa vida. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que o Senhor libera sobre nós. Gente, uma vida cristã não é qualquer vida. Por que está se levantando o anticristo? Cristão significa pequeno Cristo. Nós somos pequenos cristos aqui na terra. O Senhor liberou isso sobre nós. Nós vimos isso entre ontem e hoje. Ele nos chamou para uma missão. Nós somos representantes, embaixadores. O Natan falou isso aqui. Nós somos embaixadores do reino. Não podemos ter uma vida manchada pelo pecado. Não combina uma coisa com a outra. Às vezes você está tão preso em uma situação na sua vida que a única coisa que falta é você se arrepender. Caramba, eu vou na célula certinho. Eu vou no culto certinho. Eu faço as coisas bonitinho. Mas tem pecado. Segunda Coríntios 1:7. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então não, meu querido, não é só vir para uma igreja que está tudo resolvido. Nós precisamos ter a nossa vida transformada. E essa transformação vem através de uma atitude nossa. Eu quero andar diferente. Esse purifiquemo-nos é o esforço que nós fazemos. O esforço de andar em santidade. Gente, não é fácil andar em santidade. Hoje o TikTok, onde os nossos adolescentes estão mais presentes. Que rede social nojenta. Que rede social nojenta. Pura imoralidade naquilo lá. O que o Instagram derruba, porque foi pesado demais. O Instagram derrubando coisas que são pesadas demais. É liberado no TikTok, onde os nossos adolescentes estão socados. Antigamente, para a galera ter acesso à pornografia, era super complicado. Você tinha que fazer uma artimanha para poder ter acesso a isso. Hoje é 2 cliques no celular. Sabe, nós temos promessas, como nós conversamos hoje de manhã. Nós temos promessas sobre nós, mas as lutas são dobradas também. Nós precisamos vigiar dobrado. Nós precisamos ter o dobro de cuidado. Então sim, nós precisamos nos esforçar. E aqui entra, meu querido, quero focar um pouco com vocês no arrependimento. O que é o arrependimento? É o esforço que nós fazemos para andar em santidade. De fato, olhar para a nossa vida, não tem nada aqui que agrada ao Senhor, nada. Eu preciso da graça dele sobre a minha vida. Meu Deus, o que o meu líder vai pensar de mim? Não interessa, a questão é o que Deus está pensando de você. Líder está acostumado a ouvir pecado.
Talvez você vai ter que ser tratado na sua vida. Talvez você vai ter que sair um pouco do ministério. Mas isso é bênção. Faz parte do processo para uma vida santa. O arrependimento ele é totalmente espiritual. 1 Timóteo 4:8. Mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é vida, tanto agora como no futuro. Ou seja, presta atenção nisso, igreja. O que o pecado traz para você que é morte, o arrependimento traz a vida. O arrependimento é você dando a chave para o Espírito Santo. Ei, abra a porta desse quarto, abra a porta da minha casa e venha morar comigo. Então o que uma coisa traz morte, o arrependimento traz vida. O Espírito Santo está te perguntando nessa noite: o que você quer? Igreja, se nós não mudarmos de vida, não adiantou nada esse acampamento para nós. Pastor não muda a vida de ninguém. Líder não muda a vida de ninguém. Empresa não muda a vida de ninguém. O que muda a nossa vida é o Senhor. É vivermos em retidão com o Senhor. Hebreus 12:10. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Se o Senhor puxar sua orelha, meu querido, é porque Ele quer te ver participante da santidade dEle. Mas pastor, vou ter que sair um pouco do louvor? Vai. Por quê? Porque Deus quer você participante da santidade dEle. Gente, tem pecado que precisa ser tratado. Grosseiramente, tem pecado que precisa ser tratado. Não existe pecadinho e pecadão, mas existem consequências diferentes. Sem arrependimento significa sem participação da santidade de Deus. E com isso não veremos o Senhor. Hebreus 12. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Imagina, meu querido, você deixar de ver o Senhor por algo que foi vencido na cruz. Vergonhoso, não é? Você viver a sua vida inteira aqui na terra desprezando o que Jesus liberou sobre a sua vida. Segundo ponto, o pecado em sua vida prejudica as outras pessoas. A palavra do Senhor diz: cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Ou seja, está aquele irmãozinho chocado no pecado aqui, na hora do louvor. Ele cutuca a pessoa do lado: aquele cara é desafinado, né? Ou aquela palavra do pastor lá, nada a ver. O meu líder me falou um negócio que, abandone, eu não vou seguir ele não. Sabe, eu tenho ministrado em várias igrejas, Brasil afora. E o que eu mais vejo nas igrejas são pastores dividindo a igreja por conta de pecado. Uma igreja lá de 1.000 pessoas, o pastor sai, leva 500. Por que o pastor saiu? Porque ele foi tratado de um negócio e ele não aceitou. Cansado de ver isso nas igrejas. Ou seja, naquela igreja fica quem de fato quer algo sério com Deus. Eu viro o pastor e falo: pastor, ele saiu da igreja, de fato, abriu uma outra com a igreja. Então beleza, deixa aí. Se ele não quis ser tratado, o problema é dele. Ele não quis ter acesso à graça de Deus. Ele não quis ter acesso à participação da santidade de Deus. Continua fazendo o seu trabalho, você será honrado em cima disso. O pecado ele é sério. O pecado ele tem dividido muita igreja. O pecado tem dividido muita célula. O pecado tem dividido muita macrocélula.
Esse menino que veio conversar comigo, que agora é meu discípulo, ele veio falar assim: olha, Udi, eu só mudei de macro, vim para você, eu estou sendo muito real agora, porque eu não aceitei o tratamento do meu líder. Virei para ele e falei assim: então você vai conversar com ele, e você vai expor isso para ele, e quando tiver tudo bem entre você e o seu ex-líder, você vem ter comunhão comigo. Nós não podemos ter divisões dentro da igreja, principalmente por conta de pecado. Nós precisamos ser tratados. Líderes, não tenham medo de colocar seus discípulos em tratamento, vai ser bom para eles. Mas o que a igreja vai pensar? Vai estar todo mundo tocando e menos eu. E não interessa. Não sobe nesse altar, meu querido. Não sobe nesse altar com pecado. Não dirige uma célula em pecado. Não dirige uma igreja em pecado. Um pastor em pecado, ao invés de cuidar das ovelhas, as leva para o matadouro. Isso é muito sério. Primeira Timóteo 4,12, o pastor falou nisso. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas aos que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Sabe o que é puro? Sabe o que é pureza? É sem mistura. Tá lá dois casalzinhos namorando, nunca tiveram relação sexual, mas a impureza tá rolando solto. Vemos muito isso por aí. Tá tudo bem entre os dois, nunca tiveram uma relação sexual, mas a mão não para. Impureza. O que significa pureza, gente? Ser puro, sem mistura. Nós não podemos misturar uma coisa com a outra. Não se mistura uma vida de santidade com uma vida de pecado. Ponto. Terceiro e último ponto. O pecado nos faz perder o respeito pelas coisas sagradas. Versículo 16 de Hebreus. E tomem cuidado também, para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas. Comentei um pouco nisso já. Tudo que você ouvir, você despreza. Tudo que você recebe de orientação, você não segue nada. Por quê? Porque você quer seguir o seu instinto. Não, quer saber de uma coisa? O modo que eu estou vivendo tá bom demais. É isso, eu que sou o dono do meu próprio nariz. Sabe qual que é a maior falsidade que o inferno tem colocado na mente dos nossos jovens? Eu sou dono do meu próprio nariz. Eu não preciso ser exemplo para ninguém. Jovem, não caia nessa balela. Você sim precisa ser exemplo para as pessoas. Exemplo de santidade, exemplo de pureza. Teu casamento, meu querido, precisa ser um exemplo de pureza. Um exemplo de aliança. Um exemplo para aqueles que estão entrando nisso agora. Precisamos ter cuidado com a santidade de Deus. Para finalizar, 1 Pedro 1, 14 e 16. Sejam obedientes a Deus e não deixe que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo. Em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. 16. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Sermos parecidos com Jesus.
Jesus, ele nos ensinou muito bem como vencer o pecado. Sabe? Eu gostaria que nesse momento apenas o Marcão ficasse no teclado. Quero ter um tempo de apelo com vocês. Ninguém vai vir aqui para frente. Você e Deus aí no seu lugar. Quiser se ajoelhar, quiser fazer o que você tiver que fazer, faça. Mas, meu querido, se arrependa de pecado escondido. Se arrependa do mau caminho. Eu quero que você feche os olhos agora. Udi, não tenho nada para confessar, amém, meu querido. Peça para que o Senhor traga luz no seu passado. Peça para que o Senhor traga luz nos seus pensamentos. O espírito de liberdade está nesse lugar. Você que sentiu alguma dor de cabeça, especificamente dor de cabeça, eu gostaria que você levantasse e viesse aqui para frente. Quem sentir dor de cabeça? Se quiser chorar, chora. Deixa Deus trazer luz na sua vida, meu querido. Deixa Deus te tocar nessa noite. Espírito, venha sobre esse lugar uma vez mais. Mais Espírito, mais intensifica a tua presença nesse lugar. Com quem você tem andado, jovem? Com quem você tem se envolvido? O que deixou você morto? Adultos, o que fizeram com vocês, que vocês ainda não tiveram coragem de expor isso ao Senhor. Às vezes não é um pecado, às vezes é uma dificuldade, às vezes é um sentimento. O que você precisa entregar ao Senhor nessa noite? Se você que tiver dor de cabeça, vem aqui na frente. Não perca essa oportunidade. Sopra, Espírito, sopra, sopra, sopra. Sopra, Espírito, sopra. Senhor, nós nos arrependemos. Senhor, está aqui as nossas dificuldades. Jesus está pedindo algumas chaves aqui nessa noite. Entregue essa chave ao Senhor. Você tem essa chave desse quarto, entrega ao Senhor. Se você quiser vir aqui na frente, se ajoelhar, pode vir. Nós declaramos agora todo espírito maligno que está brecando a mentalidade das pessoas. Solta agora em nome de Jesus. Com autoridade no nome de Jesus. Solta agora. Solta.
Solta, solta. Retidão e justiça. Retidão e justiça. Se arrependa. Fogo, Espírito, fogo. Fogo, fogo. Fogo, fogo. Fogo, fogo. Tem pessoas precisando vir aqui para frente. Você está relutando, não relute. Vem aqui para frente. Deus está mudando histórias nessa noite. Minha irmã, Deus está virando a página da sua vida. Deus está liberando o seu passado. Não perca a oportunidade, meu querido. Não perca a oportunidade. Fogo, fogo do Espírito. Fogo, fogo. Fogo, fogo. De limpeza nesse lugar. Deixa o Espírito te limpar nessa noite. Deus não te deu olhos para pornografia. Deus não te deu olhos para as outras mulheres. Senhor, venha sobre esse lugar. Venha sobre esse lugar. Declara agora, pelo poder do Senhor Jesus, correntes sendo quebradas. Estou vendo um cadeado sendo quebrado, sendo estourado. Você que foi machucada pelo seu ex-marido. Você que um dia agrediu uma criança, agrediu uma mulher. Deus está aqui nesse lugar para trazer retidão e justiça sobre a sua vida. Não dê vazão ao inferno. Não dê vazão ao inferno. O inferno que é a sua morte. Todo espírito de morte concentrado nesse lugar, sai em nome de Jesus. Sai. Toda resistência maligna, toda resistência maligna agora, solta essa alma, solta essa alma, solta essa alma. Machucados abertos por tios e tias, por avós, feridas abertas pelo vício. Deus está tocando, Deus está visitando nessa noite. Deus me mostra uma pessoa que visitou o centro de Umbanda recentemente. Você ofereceu a sua vida a entidades.
perdão. Deixa o Espírito Santo te convencer de tudo, meu amigo. Pecado não é perdoado com o tempo. Pecado não é perdoado com o tempo. Jesus disponibilizou o sangue dele sobre nós, não um tempo. Jesus quer restaurar aqui paternidade. Pessoas que tiveram a paternidade rasgada. Seu pai te fez muito mal. Talvez ele não está aqui hoje para você conversar com ele, mas o Espírito está aqui para conversar com você. Deixa Deus restaurar a sua identidade. Muitos aqui perderam a identidade de filho para a identidade de pecador. Deus quer restaurar a identidade nessa noite.